Pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal AV+. Eu sou o Sérgio Kind e hoje estamos de volta com ele, o Raio-X SofaScore, janela de transferências aberta, Vasco buscando jogadores, buscando reforços e, claro, nós vamos trazer aqui um raio-x completo sobre possíveis jogadores que possam vir a reforçar o Vasco da Gama na atual janela. Apareceu aqui, não quer dizer que está fechado, mas se tem rumor, se tem algum tipo de especulação, se é um nome que pode chegar, nós vamos fazer uma análise aqui com vocês. E onde eu vou fazer essa análise? É claro, no aplicativo SofaScore, o melhor aplicativo gratuito para você poder ter uma análise completa de jogadores, times, competições, enfim, tudo sobre análise de dados no futebol nacional e internacional você tem no aplicativo SofaScore. O QR Code está aparecendo na tela, você pode escanear, baixar gratuitamente, tem para iPhone, tem para Android, você pode usar no navegador também. Pelo QR Code, você vai estar ajudando o canal Atenção Vascaínos, baixando gratuitamente no 0800 na palma da sua mão. Então não perca tempo, baixe agora para você poder utilizar o aplicativo que, para quem curte futebol, meu amigo, tem tudo que você possa imaginar. Antes de falar do cara, você já deixou o like, claro que é muito importante, você sabe que ajuda pra caramba, dá aquela moral e comenta aqui embaixo. Quero saber o seu comentário sobre o jogador. Qual jogador nós vamos falar hoje? É claro, ele tá aí na tela, Thiago Mendes, volantão aí, possível reforço do Vasco, pode ser que esteja até próximo de fechar, então, antes de qualquer coisa, vamos fazer a nossa análise com o SofaScore aqui no navegador, tem para PC também. Vamos lá, Thiago Mendes, jogador do Al Rayyan, tem contrato até 30 de junho de 2025, ou seja, chegaria livre ao Vasco após o término do seu contrato, brasileiro de 33 anos, fez recentemente, agora 15 de março, 1,76 m de altura, destro, joga no meio campo, o número preferido, camisa 23, tem um valor de mercado avaliado em 2,8 milhões de euros, mas como eu disse, chegaria livre por estar sem contrato com o time qatari. Não tem nenhum ponto forte, nem nenhum ponto fraco notável. Ele pode jogar como primeiro volante, segundo volante e também já jogou como zagueiro na França, como eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes, vamos na análise em relação ao Qatar. Ele vindo, né, do Al Rayyan, do time que disputa o campeonato qatari, a Star League. Aqui nós temos primeiro analisando a temporada 24-25, uma média, né, de nota 7.1, um mapinha de calor aparecendo aqui para você, jogando um pouco mais pelo lado esquerdo do campo. Ele que foi titular em 4 jogos de 4 partidas, 83 minutos sua média por jogo, total de 332 minutos. Já na temporada anterior, posso mostrar para vocês, teve uma média de 7.18, atuando bem mais, aí em 16 jogos, 14 como titular, 80 minutos por jogo, 1.287 minutos. Eu vou trazer os dados numéricos para vocês, mas antes, vamos ver aqui a análise de carreira dele, né, mostrando para vocês a nota média que ele teve ao longo das temporadas. Ele que começou, antes do último jogo, vou mostrar aqui, ó, ele começou no Goiás, teve boa passagem pelo São Paulo, onde ele ficou conhecido nacionalmente, transferência para o Lille pelo valor de 9 milhões de euros, aí foi muito bem na França, foi contratado por 22 milhões de euros pelo Lyon em 2019 e desde julho de 2023 joga pelo Al Rayyan do Qatar, como vocês podem ver aqui. Seu último jogo foi no dia 24 de maio de 2025, uma derrota para o Al Garrafa por 2-1 pela Amir Cup, né, a Copa do Qatar, além de disputar a AFC Champions League da Elite da Ásia, né, várias competições qataris, né, o próprio campeonato qatari, Stars League, né, o Qatar Emirados Árabes Super Cup, que é a Copa dos dois países. Enfim, seu último confronto foi aqui, como eu disse para vocês. Ele que é do time do Roger Guedes, que inclusive marcou o gol da vitória, o gol de honra, né, do Al Rayyan aos 49 de pênalti. Ele que jogou essa partida, como vocês podem ver, substituído aqui, camisa 23, volante
pelo lado esquerdo. Agora sim, vamos aos números aqui pelo lado direito. Primeiro vou analisar os números da temporada atual, como eu disse. Então aqui, vamos clicar aqui, temporada 24 e 25. Ele que não fez gol, teve pouca participação. É um jogador que preocupa pela questão das lesões. Ele não teve muito ritmo de jogo recentemente, poucas partidas. Foi desfalque em grande parte por questão física. É questão de saber se realmente ele está recuperado. Eu vou comparar para vocês verem, foram apenas 4 jogos, 332 minutos, como eu falei para vocês. Pouquíssima participação, nenhuma assistência, nenhum gol, pouca interceptação, mas se comparar com a temporada anterior, a temporada 23-24, ele já atuou mais, como eu mostrei, 16 jogos, marcou um gol, né? Não é um jogador que chega muito no ataque para finalizar, média de 1.4 finalizações por jogo, 5% de conversão em gol, né, a maioria, né, de chutes de fora da área, como foi o gol que ele marcou com a perna direita, deu uma assistência, 62,7 ações com bola, 4 grandes chances criadas, 1,4 passes decisivos, percentual de passes certos de 87%, é um volante técnico, não é muito marcador, é um volante mais de saída de jogo, 93% passes no próprio campo, 82% passes certos no terço final, 56% passes longos certos, 58% passes tensos certos e 67% de cruzamentos. Na defesa, 1.3 interceptações, 0.9 desarmes por jogo, 0.3 bolas recuperadas no ataque, 7.4 bolas recuperadas por jogo, 0.6 dribles sofridos por jogo, 1.6 cortes, um erro que levou à finalização, nenhum erro que levou a gol e um pênalti cometido. Em dribles, a taxa que a gente pode analisar aqui percentual também, 64% de dribles bem-sucedidos, 58% disputas de bolas vencidas, 56% duelos ganhos pelo chão, 65% duelos ganhos aéreos, média de 8.9 perda de posse de bola, alto, 1.2 faltas por jogo, 1.6 faltas sofridas, tem um jogador que não é de muito cartão, né? 4 cartões amarelos, nenhum cartão vermelho, nenhuma suspensão. Aqui vocês podem ver a biografia do jogador, como eu falei, no nascimento, toda a história do jogador. Você pode pausar para poder ler com calma. Isso aqui são os números, como eu disse, da temporada 23-24, onde ele atuou com mais frequência. Isso pela Liga, que é o campeonato principal, o campeonato do Catar. Já a temporada atual, como eu já havia mostrado, números menores, porque ele atuou bem menor quantidade. Mas a gente sempre traz aqui um especialista sobre o jogador para poder trazer uma opinião e vamos falar com o nosso querido Ramone Ártico, parceiro do canal de São Paulo, que acompanhou o crescimento desse jogador, que teve boa atuação pelo time paulista e traz algumas informações sobre o que ele acha do Thiago Mendes nesse momento, como que ele joga, a função que ele exerce no campo, se ele pode ou não ajudar, o que o torcedor vascaíno pode esperar desse nome, Thiago Mendes. Fala pra gente, Ramone. Vamos falar a respeito de Thiago Mendes, que é o nome da vez a ser cantado como novo jogador da equipe do Vasco. Thiago Mendes não tem uma idade muito avançada e não tem um histórico tão pesado de contusões graves. É um atleta saudável, porém longe de ser o camisa 5 que o torcedor cruzmaltino deseja e sonha. Thiago Mendes é um jogador com características para segundo volante, ou seja, é um jogador que sabe muito bem marcar a primeira linha de marcação no meio-campo, é um jogador que sabe ter bastante roubo de bola no meio-campo, ou seja, ser o homem surpresa na marcação da zaga adversária, é um jogador de qualidade no passe do meio-campo para a frente, é um jogador, um volante que podemos dizer volante ofensivo, se a gente pode denominar. Thiago Mendes não é o velho camisa 5 que a maioria das torcidas no Brasil desejam, e a torcida do Vasco principalmente. Não é aquele volante leão de chácara. Você não pode contar com o Thiago Mendes sendo primeiro volante, pois ele não é marcador de ofício e tem uma saída de bola defensiva bastante frágil. Thiago Mendes, se chegar à equipe do Vasco, tem que atuar como segundo volante. Porém, é importante deixar bem claro, não é o camisa 5 e não é a bala de prata certa que, na minha opinião, o Vasco deveria investir. Thiago Mendes é um jogador útil como segundo volante,
útil como um primeiro marcador de meio campo, na qual o time que ele jogue não dependa do Thiago Mendes para ser o último homem do meio campo em marcação, pois se depender, terá problemas. Jogador útil, de velocidade pelas pontas, como um volante barra meia, que agrega na distribuição de jogo do meio campo, mas não é um marcador, não é um leão de chácara e não é o jogador certo para saídas e bolas defensivas. Thiago Mendes não é o 5 que o vascaíno quer e não é a bala de prata que, na minha opinião, o Vasco deveria investir. Se o Vasco quiser contratar o Thiago Mendes para ser segundo volante, ótimo, mas jamais para ser um primeiro volante ou para ser o volante. Thiago Mendes não tem essa característica. E o torcedor cruzmaltino, ao meu ver, não pode despejar em Thiago Mendes a bala de prata que tanto a gente fala. Qual vai ser a bala de prata e onde que vai ser gasta essa bala de prata do Vasco? O Thiago Mendes não pode ser esse nome, não pode ser essa bala de prata, pois possivelmente, se for, vai chegar com expectativas acima daquilo que o futebol dele lhe permite, frustrando assim a nação cruzmaltina. Aqui fala Ramone Ártico da São Paulo Digital, direto de Porto Seguro para o Atenção Vascaínos. Bom, mas e você? Agora eu quero saber a sua opinião. Te empolga? Thiago Mendes é um jogador que você acha que pode chegar e agregar um lado positivo? Já teve boas passagens pelo campeonato francês, jogou na Europa, né? Teve destaque no São Paulo, um time grande, já apresentou bom futebol em determinado momento, mas do lado negativo, tá vindo do Catar, uma liga mais fraca, e tem a questão física dele tá realmente 100% recuperado para poder ajudar o Vasco. Pelas características, pelos números que você analisou, você acha que é uma boa contratação? Comenta aqui embaixo, seu comentário é muito importante, eu quero saber a sua opinião. Você traria ou não traria o Thiago Mendes? Ele pode agregar ao time do Fernando Diniz? Se ele é titular? Quero saber o que você pensa, comenta aqui embaixo. Como eu falei, tudo que você quiser saber sobre o Thiago Mendes e muito mais, você encontra no aplicativo SofaScore. O QR Code está aparecendo, pega a câmera do seu celular, escaneia, você vai baixar gratuitamente para ter na palma da sua mão o melhor aplicativo disponível no mercado para você ter uma total análise de dados sobre clubes, jogadores, seleções, competições, o que você quiser saber sobre o futebol nacional e internacional, você vai ter na palma da sua mão, beleza? Em relação aqui ao canal Vê Mais, claro, você já deixou o seu like, que é muito importante, você já deixou o seu comentário, que eu quero saber o que você acha desse jogador, e também dá aquela moral de se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para você não perder novos conteúdos. Estamos voltando aqui com o Raio X, nós temos o AV Games, temos o Fala Mais Vascão para você poder participar, tem muito conteúdo bacana aqui, história contada, o já tradicional Acorda, muito conteúdo bacana para vocês aqui no AV Mais, então eu conto com a sua inscrição. Segue também nas redes sociais, no @avascaínos, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, viu que a gente dá aquela moral que eu conto muito com o apoio de vocês. Beleza, rapaziada? Então é isso. E aí, Thiago Mendes, pode ajudar? Vai vir? Não vai vir? Continue acompanhando, porque você sabe que tudo sobre possíveis reforços você acompanha nos canais da plataforma Atenção Vascaínos. Beleza, rapaziada? Então é isso. Até o nosso próximo vídeo. Grande abraço, valeu, falou!